Esse vídeo, ele vai causar um pouco de polêmica, porque sempre quando eu falo aqui, gente, do sobrenatural, da palavra e da psicologia, eu sou bombardeada, mas eu quero compartilhar com você, inclusive, que hoje eu tô aqui gravando uma série de vídeos aí, vídeos caseiros para vocês. E eu vou falar um pouco do que acontece no ato sexual e o quanto você absorve o comportamento de uma outra pessoa quando você tem relação sexual com essa pessoa, o quanto você absorve o DNA dessa pessoa. E talvez você vai falar, mas como assim? Quer ver uma coisa? A sua vida sexual, ela é a sua preciosidade. Você não deve se deitar com qualquer um. Você não deve viver uma vida sexual, né, nessa prática. Por isso que o sexo ele foi feito para o casamento. Ele não foi feito para você se deitar com várias pessoas. Por quê? Ali você forma um casamento espiritual. Gente, é tão forte. Inclusive eu já compartilhei a minha experiência sobre isso aqui no canal, em um dos vídeos que eu gravei, e talvez você não percebeu que a sua vida virou uma desgraça depois desse relacionamento. Talvez você não percebeu que espíritos obsessores começaram a operar e atuar na sua vida. Talvez você não percebeu que até a sua vida financeira começou a viver na ruína por conta desse relacionamento, por conta desse ato. Quer ver uma coisa? Pessoas que adulteram, tá? Elas são pessoas que não prosperam. Eu não tô falando aqui que essas pessoas, por algum momento, elas não aparentam estar bem. Elas não prosperam. Uma pessoa que ela vive uma vida de adultério, ela é uma pessoa doente. Gente, eu atendo diversas. Você percebe que elas têm depressão. Você percebe que elas são pessoas que elas têm duplicidade de comportamento. Elas nunca estão saciadas. Elas estão sempre com vontade de trair novamente, de trair novamente. Essas pessoas trazem para si uma maldição. Por quê? Porque elas se aliançaram com uma outra pessoa e que essa aliança espiritual, esse casamento espiritual, traz consigo muita maldição, porque não é abençoado. A não ser que essa pessoa se arrependa e retorne para a presença do Espírito Santo ou se converta, né? De fato, de verdade. Porque conversão não é o ato de se levantar a tua mão. A conversão é todo dia o processo de você se converter, de abrir mão, de renunciar. E quando você faz ou tem um casamento espiritual com uma outra pessoa, você observa que talvez você tinha uma vida muito tranquila, uma vida muito em paz. E aí você começa a ter um relacionamento com uma pessoa que ela tem duplicidade de comportamento, que ela é uma pessoa oprimida. Você começa também a ficar oprimida. Quer ver uma coisa? O relacionamento sexual com uma pessoa narcísica. Você chega num estágio tão deplorável que você depois não consegue mais ter perspectiva. Sua mente está tão dominada por aquilo ali que você se sente a pior pessoa do mundo e incapaz de ser feliz, porque o que você acredita é aquela vida que a outra pessoa colocou você, que ela te machuca, ela te fere, ela te bloqueia, te desbloqueia, ela acaba com o teu psicológico, ela te trai, depois ela faz de tudo para você pedir perdão, ela te manipula, ela mente, ela tem prazer no teu sofrimento. E aí, no ato sexual, você acaba acarretando isso para sua vida. E você acaba ficando com o DNA dessa pessoa dentro de você. Por isso que, assim, essa libertação, essa limpeza, ela é muito importante. Sempre quando eu atendo alguém nos meus atendimentos, a pessoa fala pra mim, mas eu terminei já tem 1 ano. Mas eu quero ter um outro relacionamento. Eu sempre falo pra ela, vamos fazer um período de quebrar esses laços de alma. Vamos fazer aqui um processo de limpeza, de você começar a fazer um autocuidado. Você olhar para dentro de você. Gente, não é só um trabalho psicológico. Eu faço uma consultoria muito diferente. Não é só um trabalho psicológico. Não é só uma medicação. É um trabalho espiritual. Porque você está lidando ali com a alma de uma outra pessoa. A alma fala de emoções. E você se conectou sexualmente com aquela outra pessoa. E aí você percebe que, por exemplo, um relacionamento com uma pessoa que
ela é muito perturbada. Sabe aquelas pessoas toda perturbada, que elas têm uma vida toda problemática? E você fala, poxa, minha vida estava tão arrumada. Eu comecei a ter um relacionamento com essa pessoa, eu comecei a ficar triste. Eu comecei a ficar infeliz. Eu não tenho vontade de sair de casa. E é por conta dessa questão sexual. Por isso que o sexo, gente, o sexo, ele é muito importante. E também tem uma outra questão. Quando você tem muita relação ou tem relações sexuais com outras pessoas e que você não se desvencilha dessas pessoas dentro de você, você quando casa oficialmente, você não vai conseguir viver uma vida sexual livre, feliz. Eu atendi um rapaz essa semana na mentoria, em que ele falou pra mim, pastora, eu casei e eu não tenho mais tesão nenhum por ela. Isso na lua de mel. E sendo que quando ele não estava casado com ela, ele tinha muita vontade. E por que ele perdeu a vontade? Porque isso é espiritual. Por quê? Ele se uniu a uma outra pessoa que teve outros relacionamentos. E ele outros relacionamentos antes do casamento. Então é interessante você fazer essa cura. Cura também, porque você vai ter que confessar, se arrepender e libertação. E essa limpeza de quê? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Gente, muita gente às vezes julga, né? Fala de tatuagem, de batom, de um monte de coisa, mas não esquece, mas na verdade esquece que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas não é de uma casca. Isso aqui é casca, isso aqui é pele. O templo espiritual, o que está aqui dentro. Porque o que adoece o teu físico é o que está aqui dentro, é o que está ali dentro. Talvez você está aprisionada, não esquece uma pessoa. Olha só, eu tive uma experiência, eu já compartilhei com vocês aqui. Uma vez eu estava vivendo esse laço de alma com uma pessoa e depois do término, eu fiquei 1 ano que eu pensava nessa pessoa todos os dias. E era sempre nos horários da noite. Por quê? Porque existem espíritos que trabalham na área noturna e que te assolam, principalmente na área sexual. E eu precisei fazer um processo, tem muitos anos, precisei fazer um processo, porque aquela pessoa parecia que me visitava toda noite. E isso é espiritual, por conta do laço de alma. Talvez você vai falar, mas pastora, por isso que eu não esqueço aquela pessoa, porque você teve um laço de alma. Sabe aquela química forte? Sabe aquela pessoa que, suga até a tua energia? Pode ter certeza, se você não é casada com essa pessoa, e essa pessoa, ela tem um espírito obsessor, ela é uma pessoa completamente conturbada, você vai começar a ficar conturbada, você não vai ter paz, você vai começar também a refletir, a reproduzir esse comportamento devido ao DNA dessa pessoa que ficou dentro de você. Gente, a gente está falando de troca de sangue, troca de sêmen, a gente está falando do ato sexual no meio de tudo que acontece no ato sexual. Então é muito forte. Então, se você pode, se liberte, se cure, se reestruture, se limpe e fique alva como a neve, e para que você possa ser livre e ser liberta de tudo que tem oprimido a tua mente. Muitas doenças na mente estão alojadas no nosso espiritual e na nossa alma, né? Onde estão conectadas. A área em que mais se vê hoje destruição é a vida sentimental, porque é áreas que as pessoas se enlaçam em almas de outras pessoas em todo o tempo. Vamos pro próximo vídeo? Tem muita coisa boa aqui.